Oi, gente, voltando novamente. Oba, que bom agora, né? Estamos retomando as nossas aulas e hoje com conteúdo que é muito legal de se estudar. Hoje nós vamos ver critérios de divisibilidade. É muito fácil dividir. É muito fácil dividir quando a gente aprende, né? Aprende todas essas regras que facilitam muito bem a vida da gente. Então, é a primeira página, e essa página está lá no livro de vocês, o slide é tirado do livro de vocês. Noção de divisibilidade. O garotinho diz assim: eu sei que 5 cabe duas vezes em 10. E vocês aí? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira. Considere o número 36, tá bom, gente? Considere o número 36. Quantas vezes o 2 cabe em 36? Vamos pensar, né? Quando o menino disse, eu sei que 5 cabe duas vezes em 10. Porque ele fez assim, 10, né? Dividido por 5 dá 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então é só fazer uma divisãozinha prática, rápida, e a gente já consegue, não é isso, gente? Então, olha, considere o número 36. Quantas vezes o 2 cabe em 36? Qual é o número que você vai multiplicar por 2 e você vai encontrar 36? Se você pegar 36 dividido por 2, o que você vai encontrar? Qual é o quociente? É prático, então vamos só na divisão. Então, quantas vezes o 2 cabe em 36? Alguém já respondeu, não é isso, gente? 18. Muito bem, 36 dividido por 2, 18. E agora? E o 3? Quantas vezes cabe em 36? Puxa, tem alguém que está andando rápido. Professora, pega o 36 e divide por 3. Muito bem, 36 dividido por 3. Alguém vai dizendo, oba, já caiu lá, né, gente? 12. Sim, 12. E o 3, quantas vezes cabe em 36? 12 vezes. Continuando. Quantas vezes o 4 cabe em 36? Aprenderam a regra? Então vamos lá. 36 dividido por 4. E a gente logo vai encontrar o resultado. Alguém já respondeu antes do resultado aparecer. 9. Continuando. E o 6? Quantas vezes cabe em 36? Cabe 6 vezes. 6 vezes 6, 36. Continuando, a letra E diz, quantas vezes o 12 cabe em 36? 3 vezes 36 dividido por 12, 3, né? Continuando ainda, gente, temos mais brincadeira. Quantas vezes? E o 18 cabe quantas vezes em 36? Ficou prático agora? 2. E todo mundo vai fazendo rápido. E o 36? Quantas vezes cabe em 36? Claro, uma vez, né? E o 1 cabe quantas vezes em 36? 36 vezes. Muito bem, gente. Então é isso aí, tá certo? Então nós estamos vendo noção de divisibilidade. Aí o rapaz diz, pensa, né? Tá pensando em alguma coisa. Ele disse, eu sei que 5 cabe duas vezes em 10. Porque 5 mais 5 é igual a 10. E ele disse assim, porque 2 vezes 5 é igual a 10. E ele disse, explicou, né? O porquê, ele sabe que 5 cabe duas vezes em 10. Bom, considere as duas divisões a seguir. Vocês têm 60 dividido por 5. Todo mundo sabe fazer essa divisãozinha prática, né? 6 dividido por 5, 1. 1 vezes 5 dá 5. Para 6, 1. Baixa o 0. 10 dividido por 5, 2. Deu exato. Porque 12 vezes 5 é igual a 60. Exato. Como o resto é zero, a divisão é exata. Então, dizemos que 60 é divisível por 5, né? 60 é divisível por 5. Ou 5 é divisor de 60. Deu exato. Agora, se pegar, veja esse segundo caso, 61 dividido por 5, olha, 12, mas deu um resto, 1, resto 1. Como o resto é diferente de zero,
no caso o resto é 1, a divisão não é exata. Logo, 61 não é divisível por 5. 61 não é divisível por 5, ou seja, 5 não é divisor de 61. Ok, gente? Então, observe que esse primeiro caso, a divisão foi exata. No segundo caso, a divisão não é exata. Existe alguma regra para a gente saber imediatamente se a divisão vai ser exata ou não? Sim, né? Nós vamos conhecer essas regras. Para os primeiros números, nós vamos conhecer essa regra. Que essas regras, elas são práticas, né? É bom que a gente saiba, porque logo a gente vai entender o que é, se o número é ou não divisível por outro. E assim, o número natural A é divisível por um número natural B quando a divisão de A por B é exata. Eu só posso dizer 60 é dividido por 5, é divisível por 5. Por quê? Porque deu exato. 61 não é divisível por 5. Por quê? Porque tem resto. Ela não é exata. Então, é isso que a gente vai ver no critério de divisibilidade. A professora diz assim: sem usar a calculadora, efetue as divisões. 69.534 é divisível por 3? Aí você, para aí, professora, eu vou fazer. Existe uma forma bem prática de você descobrir se esse número é divisível por 3. Certo, gente? Lembre, vocês viram estudar essas regras no ano passado. Quando é que o número é divisível por 3? Ah, alguém disse? Quando a soma dos valores absolutos formar um número divisível por 3. Então, esse número é divisível por 3? Vamos ver já já. Porque do outro lado ela diz assim: e 106.518 é divisível por 4? Né? E agora? 106.518 é divisível por 4? Aí ficou a dúvida, então vamos ver. Alguém lembra da regra de divisibilidade por 4? Alguém disse quando termina os dois últimos algarismos a 0, 0 ou formar um número divisível por 4. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos voltar para a regra do 3 e vamos ver a regra do 4. Todo mundo viu a regra do 3. Sem usar a calculadora, efetue as divisões. 69.534 é divisível por 3? Vamos ver isso de perto? Então, é só soma dos valores absolutos. É divisível? Não sei. Para saber, você faz isso aqui, tá bom, gente? Você vai fazer 6 mais 9 mais 5 mais 3 mais 4. Oba, deu 27. 27 é divisível por 3. 27 dividido por 3. Ah, é divisível. 7, 2, 9. Né? Pode continuar somando, né? Então, 69.534 é divisível por 3. Por quê? Porque a soma dos valores forma um número divisível por 3. Entenderam a regra? Atenção, gente. O número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos formar um número divisível por 3. Então, você somou esse número, 69.534. Ó, o resultado que deu 27. Então, é sim um número divisível por 3. Agora, a gente continua e vamos ver se 106.518 é divisível por 4. Então, qual é a regra? Os dois últimos algarismos precisam ser divisíveis por 4 ou 2 zeros, 0, 0, ou um número divisível por 4, ok? Então, a gente fez logo 18 não divide 4. Então, esse número não divide 4, tá bom? Então, a 69.534 é um número divisível por 3? Sim! 106.518 é um número divisível por 4? Né? Aí a gente vai ver, é o número divisível por 4? Não, não é o número divisível por 4. Então, porque o número é divisível, voltando para o 3, o número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos formar um número divisível por 3. O número é divisível por 4 quando os dois últimos algarismos forem 0, 0 ou formar um número divisível por 4.
Aprenderam as duas regras? Agora vamos ver todas, né? Vamos ver do 2, vamos ver numa sequência, para que vocês não tenham nenhuma dúvida, tá bom? Não, novamente, para não esquecer. Sim, esse número é divisível por 3. E agora, né? Então vamos na ordem, bem devagarinho, para que vocês possam entender. Critério de divisibilidade por 2. Olha o tanto de número que eu tenho, né? 348, 45.790, 3.476, 18.952, 125.674. Esses números são divisíveis por 2? Ah, vamos ver a regra. O que diz a regra de divisibilidade por 2? Diz, qualquer número par, aí explica o que é um número par. Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8, é divisível por 2. Oba! É prático, é fácil saber quando é que o número é divisível por 2. Quando é mesmo, gente? Repitam comigo. O número é divisível por 2 quando ele for par. Todos os números pares são divisíveis por 2. E o que é um número par? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6, 8. Ah, professora, então todos esses números são divisíveis por 2, porque eles terminam, olha, em 0, em 2, em 4, em 6 e 8. Muito bem, gente, todos esses números são divisíveis por 2. E quando eu digo que eles são divisíveis, é porque o resultado é exato. Vocês podem testar qualquer um desses números. Todos serão divisíveis por 2. Vamos repetir mais uma vez a regra? Quando é que um número é divisível por 2? Quando ele for par. Quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Não precisa nem fazer conta. É par? Sim. Então, ele é divisível por 2. Agora, nós vamos ver outro critério de divisibilidade por 3. Já vimos o 2, quando for par. E agora, o 3, né, gente? Só voltando um pouquinho aqui. O 3, critério de divisibilidade por 3. A gente já até viu. Vamos só lembrar? Quando é que um número é divisível por 3? Se a soma dos seus algarismos formar um número divisível por 3. Ok, gente? Então, olha, 45.792. Aí você soma 4, mais 5, mais 7, mais 9, mais 2. Olha aqui, 4, mais 5, mais 7, mais 9, mais 2. Ah, deu 27. Então, 27 é divisível por 3. Então, esse número vai ser um número divisível por 3. E agora, 2.151. Para eu saber se ele divide 3, eu vou somar 2 mais 1, 3, 3 mais 5, 8, mais 1, 9. Ah, deu 9, 9 é divisível por 3. Então, esse número aqui, 2.151, também é um número divisível por 3. Vamos lembrar? Regra do 2. Quando é que o número divide 2? Quando ele for par. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos formar um número divisível por 3. Ok? Agora vamos para o 4. Se os seus dois últimos algarismos forem 0, aqui olha, dois últimos algarismos forem 0, outra regra, se os seus dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4, olha esse número todinho, certo? 34.516, mas os dois últimos algarismos é 16. 16 é divisível por 4. Ah, então esse número aqui divide 4. Por que esse primeiro número divide 4? Porque ele termina em 00. Por que esse segundo número aqui, por que ele divide 4? Porque os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Tudo bem, gente? Legal, todo mundo aprendendo. Hora da revisão já, né? Hora da revisão. Quando o número é divisível por 2, quando ele for par, 234. E outros, né? Ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, quando ele for par. Quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos formar um número divisível por 3. 1452, 1 mais 4 mais 5 mais 2, deu 12. 12 divide 3. Ah, então esse número divide 3. 4. Quando os dois últimos algarismos formar um número divisível por 4 ou forem 0, 0. Tá bom, gente? São duas regras. Olha, 32 formou. É divisível, porque 32 divide 4.
00, divide 4, porque termina em 00. E a brincadeira não parou, certo? Nós estamos aqui vendo uma revisão. 2, 3 e 4. E a nossa brincadeira continua. Vai lá, quando é que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Ou seja, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Quando é que o número é divisível por 2? Quando ele for par. Quando é que o número é divisível por 3? Vocês? Quando a soma dos valores dos algarismos formar um número divisível por 3. Ok, gente? Vai lá, quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos formar um número divisível por 3. Quero ouvir todo mundo, eu não estou ouvindo não, quero ouvir dizendo, tá bom? Vai lá, 3. Quando a soma dos algarismos formar um número divisível por 3. Agora ouvi mais um. Outros só pensaram, estou aqui ouvindo vocês. Tá bom, gente? E o 4? Quando é que o número é divisível por 4? Quando os dois últimos algarismos formar um número divisível por 4 ou quando forem 0, 0. Tá bom, gente? E agora, continuando, nós vamos ver o critério de divisibilidade por 5. É muito prático. Se o algarismo das unidades, o último algarismo, for 0 ou 5, olha, 45.795, 5. Então é divisível por 5, porque terminou em 5. 480. Terminou em 0. Então é também divisível por 5. 56.489.000. Terminou em 0. Quer saber o último, tá bom, gente? Terminou em 0, 0, 0. Terminou em 0. Eu vou olhar só o último, porque a regra diz só o algarismo da unidade. Também divide por 5. 63.465. Terminou em 5. Pronto. Então, esses números são divisíveis por 5. Porque o número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Muito bem. E agora? Critério de divisibilidade por 6. Eu já aprendi que o número é divisível por 2 quando ele é par. Eu já aprendi que o número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos formar um número divisível por 3. Então agora eu estou prática para aprender a regra do 6. Olha o que diz. Se o número é divisível por 2 e divisível por 3 ao mesmo tempo, então ele divide 6. Veja, 45.696. Nós estamos analisando esse número. Ele divide 3? Não sei, vamos lá. Como é que a gente sabe somar os algarismos? 4 mais 5, mais 6, mais 9, mais 6... 30. Aí 30 é divisível por 3. Então esse número divide 3. Agora vamos ver se ele divide 2. Divide, porque ele é par. Olha, ele é par, ele termina em 6. Se esse número divide o 3, porque a soma dos valores absolutos dos algarismos, porque a soma dos algarismos divide 3, ele divide 2, porque ele é um número par. Então, o que vai acontecer com esse número, gente? Olha a regra. Se o número é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele divide 6. Então, este número vai dividir por 6. Por quê? Porque ele divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Ele divide 2 porque ele é um número par. Ele divide 3 porque a soma dos valores absolutos, está aqui a soma dos valores absolutos, forma um número que é divisível por 3. Aprenderam? Muito bem, gente. Tá bom? Olha aqui. Então, esse número, ele é divisível por 6. Está aqui o resultado, né? 45.696 dividido por 6 vai dar exato 7.616. Tá bom, gente? Então, ele é exato. E por que esse número dividiu? Precisava você... peraí, eu vou ver se divide. Eu não sei se divide. Não, é só você saber da regra. Ele divide por 6, porque ele divide por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Por que ele divide 2? Porque é par. Por que ele divide 3? Porque a soma dos valores absolutos divide em 3. Parabéns, turma, vocês estão aprendendo. Agora nós vamos para a regra do 9. Lembram da regra do 3? É a mesma regra, só que aqui agora é 9.
se a soma dos seus algarismos formar um número divisível por 9. Exemplo, olha aqui, 45.792. Aí você soma 4 mais 5 mais 7 mais 9 mais 2. Deu 27. Ah, 27 divide 9. Então, esse número 45.792, ele divide 9. Tá bom, gente? E agora, 6.453. Ele divide por 9. Vamos somar os valores absolutos. 6 mais 4 mais 5 mais 3. 18. Ah, então ele divide 9. Esse número divide 9. Por quê? Porque a soma dos valores absolutos formou um número que é 18 e 18 divide 9. Parabéns. Critério de divisibilidade por 10, por 100 e por 1000. Fácil também, muito prático. Por 10, se o algarismo das unidades for 0. 10, 0. Por 100, se o algarismo das unidades e das dezenas forem 0. Unidade e dezena. 100, 0, 0, 2 zeros. Por 1000, se os algarismos das unidades, das dezenas e das centenas forem 0, olha. Por 1000, 3 0, olha, 3 0. Vamos só repetir? Divide 10, 1 0, 1 0. 100, 2 0. Precisa terminar também, 2 0. Divide 1000, 1000, olha, 3 0. Então o número precisa terminar também em 3 zeros. Ah, professora, isso é muito prático, professora. Verdade, gente? Vamos rever agora. Hora da revisão novamente. Vamos lá? Critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 2. Um número é divisível por 2 se ele é par, ou seja, se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 se a soma dos algarismos formar um número divisível por 3. Divisibilidade por 4. Um número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Ou, completando aí, gente, ou se forem 0, 0, 2 zeros. Divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 se o seu último algarismo for 0 ou 5. Divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 se ele é par e se a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Ou seja, o número é divisível por 6 quando ele divide 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, vocês podem estar fazendo essa brincadeirinha aí, perguntando a alguém, tal número é divisível por 2 e por 3, né? Aprendo essas regras bem direitinho, que vai facilitar muito para vocês, tá bom? Novamente, para vocês reverem. Agora, fora de ordem. 5. O último dígito tem que ser 0 ou 5, né? 10. O último dígito, o último algarismo das unidades tem que ser 0. 2. O último dígito tem que ser par, ou seja, todo número par é divisível por 2. 4. Os dois últimos dígitos divisível por 4 pode ser 2 zeros. 8 a gente não viu, né? 3 últimos dígitos divisível por 8 ou os 3 últimos números, né? A gente não viu lá a regra do 8. 3. A soma dos algarismos divisível por 3. 9. A soma dos algarismos divisíveis por 9. Essas regras são parecidas, só que aqui é 3 e aqui no caso é 9, a mesma regra. 6. Basta ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Pronto? Agora, quando vocês encontrarem números enormes, vocês vão saber as regras, saber se vai dar uma divisão exata ou não. Tá bom, gente? Todo mundo aprendeu? Então, vamos brincar. Vamos ficar sempre nessa brincadeira, tá bom? Esse exercício aqui é só para vocês brincarem. Olha, 5.418 é divisível por 2? Vamos brincar esse aqui, né, gente? Vamos brincar. Ele é divisível por 2? Próxima aula de matemática eu vou começar fazendo esse exercício, tá bom? Ele é divisível por 2 esse número? Ah, é par. Sim, ele é divisível por 2, tá bom? Agora vamos ver o 3. Eu marco só um xizinho. Sim. Ou marco um xizinho dizendo que sim, tá? Vamos voltar. Esse número, 5.418, ele é divisível por 3? Não sei, vamos somar os valores absolutos. 5 e 4, 9. 9 mais 1, 10, mais 8, 18. Ah, 18 divide 3, então sim, ele é divisível por 3.
esse número, ele é divisível por 4? Eu vou olhar os dois últimos algarismos. Só é divisível por 4 se for 0, 0 ou formar um número divisível por 4. 18. 18 não divide 4. Então, não, ele não é divisível por 4. E agora por 5? Não, o número é divisível por 5 quando termina em 0 ou 5. Não é o caso esse número, né? Não é o caso desse número. Então, não divide 5. Ele divide 9. Vamos ver, 5 e 4, 9. Divide 9. 10, 18, ele divide 9. O número divide 10 quando termina em 0. No caso, ele não é divisível por 10. E assim por diante. Agora vocês vão ver esse número, o outro, e façam, tá bom? A Mafalda pensou num desses números. Olha os números que a Mafalda pensou. 3.520, 4.245, 1.845, 726. Adivinhem que número pensou, sabendo que ele é divisível por 5 e por 9, mas não é divisível por 2. Por 5, olha, por 5 pode ser os 3 últimos. Mas ele disse também que ele é divisível por 9, mas não é por 2, então não pode ser esse aqui, né? Porque esse aqui divide 2 porque é pai, ele disse que ele não é divisível por 2, então vai ser o do meio ou esse. Então agora nós vamos ver a regra. Adivinhem quem pensou, sabendo que é divisível por 5 e por 9, mas não é divisível por 2. É divisível por 5, aqui olha, aqui, e por 9. Não é divisível por 2, então já saiu de cena o primeiro, ficou 2, vocês vão descobrir, ficou o segundo e o terceiro. Descubram. Próxima aula a gente vê isso aí. Qual o menor número de 4 algarismos que é divisível por 5 e por 9? Oba! Revejam, pensem. Além disso, vocês vão fazer a tarefa, tá bom? Da página 105 e 111, tá bom? É tudo sobre divisibilidade. Então, bons exercícios para vocês, tá bom, gente? Façam bem no capricho. Se vocês tiverem dúvida, vocês entrem lá no grupo. Questão tal, fiquei na dúvida, eu posso estar colocando aqui algumas questões para tirar a dúvida de vocês. Lembrando que nós temos um desafio que está valendo aí, né? E aí vocês estão fazendo esse desafio. Valeu, gente, a participação de todo mundo. Até a próxima!